A chuva caía incessantemente, uma cortina pesada de gotas escorrendo pelas janelas do meu escritório. O som era quase hipnótico. Eu observava as gotas dançarem, perdidas em uma coreografia que parecia tão distante da tempestade que se formava dentro de mim. E num instante, estava prestes a apresentar uma ideia que podia mudar a trajetória da minha vida. No momento seguinte, a porta do meu chefe se abriu, e o mundo como eu o conhecia desmoronou. Clara, entre aqui, por favor. A voz dele era implacável, como o som da chuva, que se tornava cada vez mais forte e ameaçador. O olhar no rosto dele não deixava espaço para dúvidas. Meu coração disparou. Um nó se formou na minha garganta, enquanto eu cruzava a sala dele, sabendo exatamente o que estava por vir. Eu sinto muito, mas não precisamos mais dos seus serviços. A frase caiu como um peso no meu estômago, e uma lâmina afiada que cortou qualquer esperança que ainda existia. A indignação se misturou à dor, mas eu me recusei a pé. Eu podia sentir cada julgamento, cada sussurro, ossos duros e frios sob a luz do escritório. As expressões variavam de curiosidade a compaixão. Um murmurinho começou a se espalhar. O som do teclado parando, das cadeiras se arrastando. Ela foi demitida. As vozes se tornavam uma sinfonia de escândalo, mas tudo em mim estava focado em manter a dignidade. Saí da sala como uma sombra, sentindo a pressão pulsante nos meus músculos. O queixo alto, o olhar firme. A humilhação se transformava em combustível. Em vez de deixar o desânimo me consumir, algo dentro de mim começava a se acender. No entanto, enquanto caminhava para a porta de saída, fui interrompida. Ele apareceu. Leonardo, oponente do meu chefe, o homem que sempre teve uma visão distinta sobre o marketing. Com um sorriso carismático, ele se aproximou. Clara, um momento. A sua voz era suave, mas havia um certo peso por trás dela. Cada palavra parecia carregada de um significado oculto. Um frio na barriga me pegou de surpresa, mas decidi seguir em frente. Sim? Esperei. Ele olhou para os lados, como se estivesse avaliando se estávamos sozinhos. A liderança da sua agência não está acompanhando as mudanças do mercado. Eu gostaria de conversar sobre a sua experiência. Senti um misto de curiosidade e desconfiança. O tempo parecia ter parado. O dialogar inesperado não combinava com a demissão que acabara de sofrer. E ainda assim, ali estava ele, me oferecendo uma saída. Almoço? Perguntei, minha voz ressoando em um eco distante de incerteza. Ele assentiu, e um fio de expectativa começou a se formar no ar pesado. Enquanto eu me afastava do prédio, as gotas de chuva pareciam bater com força ainda maior, como se o céu estivesse tentando me alertar. O que vinha a seguir? Um convite para um novo começo ou uma armadilha disfarçada? Eu precisava tomar uma decisão. Mas antes, a sensação inquietante de que havia segredos por trás da oferta de Leonardo me deixava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva continuava a tamborilar lá fora, e meu coração, já agitado pela demissão, parecia acompanhar a dança das gotas. Eu estava sentada em um café aconchegante. O cheiro do café fresco misturado com a doçura dos bolos caseiros invadia minhas narinas. Minha xícara estava quase cheia, mas eu não conseguia tocá-la. Meus pensamentos estavam em um turbilhão. Como eu havia chegado até ali? Meu nome é Clara Tem. Olhei pela janela e vi a cidade se agitar ao mesmo tempo que me sentia paralisada. O barulho da movimentação lá fora contrastava com meu mundo interno. A vida seguia, mas eu não sabia o que fazer de agora em diante. Cresci em uma família simples. Meu pai era mecânico e minha mãe professora. Eles sempre valorizaram a educação. Lembro das noites em que eles se sentavam ao meu lado,
para me ajudar com as lições de casa. O calor do lar, a segurança que sentia. Essa base sólida ajudou a moldar quem sou. Mesmo assim, o peso da demissão ainda era como uma sombra escura, me seguindo aonde quer que eu fosse. Mudei de cidade por conta do trabalho. O bairro onde eu morava tinha se transformado em um lar. Meus vizinhos, aqueles com quem trocava receitas e segredos, agora pareciam distantes. A cidade sempre foi agitada, cheia de vida, mas hoje o caos me parecia distante. O dia a dia costumava ser uma rotina tranquila. Acordava cedo. Preparava meu café, ligava a playlist de músicas que... O que eu ia fazer depois disso? Tava pensando em me afastar desse mundo e tentar algo novo, talvez em algo mais próximo da arte, que sempre fora meu refúgio. O que me impedia? Medo. Medo de arriscar novamente e falhar. Medo do desconhecido. Tomando coragem, peguei o celular e teclei uma mensagem para Ana, minha melhor amiga. Precisava de alguém para conversar. Oi, você pode me ouvir hoje? A resposta veio rápida. Claro, onde você tá? Senti um alívio. Ana sempre foi um apoio. Ela entendia minha paixão e meus medos. Nós já passamos por tanta coisa juntas. Desde os dias em que sonhávamos acordadas até nossas frustrações na vida adulta. Ela sempre diz que devemos seguir em frente. Mas o que se faz quando o chão que você pisava se desfez sob seus pés? Levantei-me, ainda decidida a buscar uma nova história. Quando saí do café, o vento gelado cortou meu rosto e fez meus cabelos voarem. Era desconfortável, mas também revigorante. Olhei pela janela da loja de flores ao lado. Mudanças. Todas as flores ali tinham sua história. Cresceram no solo úmido e escuro, mas floresciam sob a luz do dia. Era uma analogia perfeita. Enquanto andava, eu olhei para meu reflexo numa vitrine. A mulher que eu vi ali parecia mais forte do que imaginava. Senti um calor na barriga. Algo começava a pulsar em mim. Talvez a faísca que precisava para não me deixar abater. Mas a imagem de Leonardo não saía da minha cabeça. Por que ele queria falar comigo? Teria eu chamado a atenção dele de alguma forma? O encontro poderia iluminar meu futuro ou ser mais um desvio? O que escondia aquela proposta amistosa? Cheguei em casa, sentei no sofá, ainda molhada da chuva e ponderei. Toda aquela situação poderia ser uma armadilha. E se tivesse uma história por trás da oferta de Leonardo? E se ele realmente conseguisse me ajudar a encontrar um novo caminho em minha carreira? Ou poderia ser apenas uma jogada de poder? Meu estômago revira. E se o pensamento de que havia mais por trás daquela movimentação me deixou inquieta? Olhei para meu celular, avaliando se deveria me encontrar com Leonardo ou não. Uma decisão estava prestes a ser tomada, e precisava ser cuidadosa. Mas na calada da noite, enquanto a tempestade lá fora perdia força, percebi que a verdadeira tempestade estava dentro de mim. A solução vinha aparecendo em fragmentos, mas havia algo oculto que me impedia de ver o todo. E a pergunta final era: até onde eu estava disposta a ir para descobrir a verdade? A resposta poderia mudar toda a minha vida. Enquanto a chuva lá fora finalmente cessava, um novo tipo de tempestade começava a se formar no meu coração. Sentei no sofá da minha sala, com a luz suave do abajur iluminando o canto onde me aninhava. A chuva já tinha parado, mas o cheiro de terra molhada ainda pairava no ar pela janela entreaberta. Olhava para as paredes que por tanto tempo foram meu refúgio. Elas estavam repletas de quadros feitos pó. Mas algo tinha mudado nas últimas semanas. A rotina que antes parecia tão reconfortante foi se tornando pesada, como uma roupa molhada que não consegui tirar. Acordava cedo, sempre com o mesmo ritual. Uma xícara de café forte, a playlist que me animava e, se o dia parecia especial, um pão de queijo quentinho do forno. A vida seguia, mas havia uma penumbra que parecia me acompanhar. Uma sombra que, mesmo em momentos alegres, me fazia sentir um vazio. Na agência, as coisas tinham mudado. O clima que antes era cheio de risadas e abraços curtidos
estava se transformando em uma competição sutil, com olhares de desconfiança. Meu chefe começou a agir de forma estranha. Nos cafés rápidos percebi suas hesitações, como se já não estivesse tão confortável em compartilhar suas ideias. Também notei que as reuniões se tornaram mais frequentes, mas menos produtivas. Ele parecia sempre distraído, com algo em mente que não compartilhava. O que estava acontecendo? Será que eu era a única? As noites em casa devoravam minhas energias. O sofá se tornou meu confessor. Muitas vezes me pegava pensando no que poderia ter feito de diferente. Seria culpa minha? Eu sempre me esforcei ao máximo, dedicando horas e horas ao trabalho. Lembro de uma conversa com Ana, minha amiga mais próxima, que sempre foi minha âncora. Você precisa se valorizar mais, ela dizia. Talvez seja a hora de pensar no que realmente te faz feliz. Com o passar do tempo, percebi que minha paixão pelo marketing estava perdendo a luz. O que deveria ser empolgante estava se tornando mecânico. Eu sentia falta da intensidade das emoções que uma campanha bem-sucedida trazia. Pode parecer absurdo, mas cheguei a dormir no escritório algumas noites para finalizar projetos. Durante essas madrugadas solitárias, olhava pela janela e sonhava em criar algo significativo. Mas em vez de inspiração, o que eu sentia era um peso no coração, uma insegurança crescente. Havia também a questão financeira que assombra. Você pode fazer o que quiser, Clara. Não se esqueça disso, ela me dizia, enquanto cortávamos legumes em minha pequena cozinha. Aquela lembrança trouxe um sorriso, mas também uma dor no peito. E se eu não tivesse coragem suficiente? Mesmo nas pequenas coisas, como preparar um café, a insatisfação me acompanhava. Olhando ao meu redor, percebi que cada objeto na minha casa carregava uma história, uma memória. Lembrei da noite em que comprei aquela caneca, um achado em uma feira de artesanato. Fiquei tão animada ao ver shades de azul que me lembravam o mar. Isso é um sinal para começar algo novo, pensei na época. Mas o que eu não percebi foi que esses sinais foram diminuindo, se perdendo em meio ao caos do trabalho. A arte que eu amava parecia distante, quase esquecida. Eu não podia deixar que as coisas permanecessem assim. Esperava alguma mudança, mas não sabia de onde ela viria. Numa manhã, enquanto me arrumava, olhei para o espelho e vi uma expressão entorpecida, cansada. Meu chefe, com sua voz impassível, despedaçou não só meu emprego, mas também a imagem que eu tinha de mim mesma. Eu sentia a humilhação crescendo como um balão prestes a estourar. As vozes de pessoas ao redor se tornaram uma sinfonia distante. Como chegou a esse ponto? E mais importante, o que fazer a seguir? E para piorar, Leonardo apareceu. Sua oferta era um enigma. O que ele queria? Uma parte de mim se perguntava se havia algo escondido por trás do tratamento amistoso. Havia alguma razão oculta? Mas como sempre decidi que o melhor a fazer era enfrentar a situação, mesmo com tanta insegurança. No fundo, eu só queria ser vista de novo, reconhecer minha própria força. Então, enquanto me preparava para o dia seguinte, uma nova possibilidade à minha porta, um sentimento de inquietação me acompanhava. O que aquele encontro significava realmente? Apenas mais um desafio ou um caminho para a realização dos meus verdadeiros sonhos? O horizonte estava turvo, mas eu estava boa. A luz do sol entrava pela janela, mas não trouxe calor. Eu apenas me virei para o outro lado, tentando evitar a realidade que me aguardava. Fui demitida. E o que isso significava? Um futuro tão incerto diante de mim. Levantei-me, arrastei os pés até a cozinha e preparei um café. O aroma me trouxe um pequeno conforto, mas a lembrança da conversa com meu chefe ainda martelava na minha cabeça. Não precisamos mais dos seus serviços. Aquela frase ecoava. Olhei para o relógio e percebi que estaria atrasada para o encontro com o Leonardo. Algo me dizia que aquela conversa poderia ser significativa, mas meu coração tinha um peso. O que ele realmente queria? A mente corria numa velocidade que eu não conseguia acompanhar. Me vesti rapidamente. O espelho refletia uma mulher que parecia instável, com os olhos inquietos e um sorriso forçado. Ao chegar ao café, fui recebida pelo cheiro inconfundível de grãos moídos.
um lugar aconchegante, onde já passei tantas horas trabalhando. Mas eu ainda estava absorvendo a demissão, e agora tinha que enfrentar algo novo. A mesa onde sentamos parecia um campo de batalha. Leonardo chegou pontualmente. Ele tinha esse jeito despreocupado de caminhar, os cabelos bagunçados, como se tivesse acabado de sair da cama. Eu me perguntava se ele sabia da tempestade que estava se formando dentro de mim. "Oi, Clara", disse ele, com aquele sorriso charmoso. Mas, por dentro eu estava nervosa. "Oi, Leonardo", respondi, tentando manter a calma enquanto meu coração batia descompassado. Sentamos, e ele começou a falar sobre suas visões para o marketing. Tudo parecia tão promissor, mas havia algo no fundo que me deixava desconfortável. Eu me perguntei se ele realmente estava apenas interessado no meu background ou se havia mais. Mas enquanto ele falava, algo me incomodava. O que deveria ser um encontro leve se tornava pesado. Lembrei de como meu chefe se distanciou nos últimos meses. Senti como se estivéssemos em um ciclo de mentir. Leonardo disse, interrompendo meus pensamentos. "Bom, acho que as estratégias precisam ser mais adaptativas." Comecei a falar, mas notei seus olhos se desviando, como se sozinho estivesse fazendo um paralelo entre o que eu dizia e o que ele tinha em mente. No meio da conversa, uma mensagem surgiu no meu celular. Era Diana, minha amiga e confidente. "Oi, você viu o que aconteceu com aquelas demissões na agência? Ouvi rumores." Meu estômago se revirou. O que mais poderia estar acontecendo? As palavras dela ressoavam como um alerta. O que estava por trás daquela demissão? "Tô aqui, só um minuto." Respirei fundo, tentando esconder a tensão. Meu mundo estava se desmoronando, mas Leonardo continuava a discursar. E tudo o que eu queria era proteger o que restava de mim. Quando retornei a atenção para ele, percebi que ele estava observando-me com uma intensidade que poderia queimar. "Você está bem?" perguntou. "Sim, claro." Tentei disfarçar o descontrole que me consumia, mas a verdade era que eu não estava bem. Eu me sentia vulnerável. Queria entender, mas a cada nova frase que ele dizia, o desconforto aumentava. Conversei um pouco mais, mas nenhuma das minhas respostas parecia suficiente. O clima pesado continuava. Ele disse que muitas coisas estavam mudando na agência, quase como um aviso prévio. Aquilo me atingiu em cheio. O que eu estava fazendo ali? A cada minuto, a desconfiança crescia. Ao final do encontro, deixamos o café. O ar estava frio e eu respirava o cheiro de grãos torrados que ficou comigo por um tempo. A verdade é que não conseguia parar de pensar em como as coisas mudaram. A vida que eu conhecia estava se desfazendo. Os dias seguintes foram um turbilhão. A cidade ao meu redor parecia continuar sem se importar com a minha dor. Eu passava meu tempo entre resolver questões de desemprego e responder mensagens de amigos tentando entender o que tinha acontecido comigo. Alô, pessoas que antes se importavam agora pareciam apenas observadores distantes. Em casa, a solidão se fazia presente. Sentava no sofá, cercada por quadros que eu havia feito, cada um representando um sonho, uma conquista. Passava horas olhando as paredes, tentando descobrir onde eu tinha falhado. E a cada frase ou olhar vacilante dos colegas na rua, a sensação de traição aumentava. As conversas que eu tinha com os colegas agora estavam dissipadas. Parecia que as redes de confiança que construí ao longo dos anos estavam se desmanchando. Certa noite, não consegui dormir. Uma mensagem apareceu na tela do meu celular. Era de uma mulher da agência, uma amiga, mas não tínhamos conversado muito ultimamente. "Clara, podemos conversar? Recebi informações que você precisaria saber." Meu coração disparou. O que poderia ser tão sério? Eu não sabia se estava pronta para mais um golpe. O dia seguinte começou com um nó na garganta e um frio na barriga. A ideia de que havia algo muito má. Ela me olhou com seriedade. "Às vezes, não é só sobre resultados." A frase dela pairou no ar. O que isso significava? Surge um pensamento aterrador.
Estava eu sendo substituída? Mais uma vez, meu mundo começou a desmoronar. A sensação de traição aumentava a cada palavra. Antes, eu estava na linha de frente das decisões. E agora? Como tudo pudesse se desfazer tão rápido? Quando voltei para casa, as paredes pareciam ainda mais opressivas. Olhando para as minhas criações, todos os meus sonhos pareciam uma balança pendendo para o lado errado. As imagens de tudo que havia construído pareciam mais um sussurro distante. Eu precisava tomar uma decisão, mas não sabia como inverter a situação. O telefone tocou. Era uma chamada não identificada. Meu coração pulou. Poderia ser um sinal. Ansiosa, atendi. A voz no outro lado era familiar. Oi, Clara, sou eu. Precisamos falar. Era minha amiga Ana. Estava tão confusa. O que mais poderia acontecer? Enquanto conversávamos, percebi o quanto minha vida estava sendo controlada por decisões que não tomava. A cada palavra dela, o nó na minha garganta se apertava mais. As palavras flutuavam perigosas no ar, mas eu precisava encarar. Eram segredos, algo mais profundo. E se eu estivesse sendo enganada? A sensação crescia dentro de mim como um incêndio. Não podia ignorar. Não podia. A realidade ia além. Prendi a respiração. Você tem que me contar tudo. Não posso ficar assim. Foi quando ouvi um sussurro no fundo. Uma verdade que poderia mudar tudo. Uma informação que eu não esperava e que poderia desmoronar cada esperança que ainda tinha. Meu mundo, tão frágil, estava prestes a desabar ainda mais. A última frase dela soou como um truque de magia que transformaria tudo. E agora? O que eu faria? Sentia que a resposta estava a um passo de minha compreensão. A urgência nascia dentro de mim, e a chuva fazia eco nas paredes. As mudanças estavam por vir, e eu precisava me preparar. Não podia mais ignorar. Acordei com a cabeça latejando e um nó no estômago. Era uma manhã qualquer, mas para mim era um dia que poderia mudar tudo. O sol entrava pela janela, mas eu não sentia calor. Fui até a cozinha e fiz café. O aroma familiar me trouxe um pouco de conforto, mas a conversa com minha amiga Ana ainda estava fresca na minha mente. Ela tinha me alertado sobre algo que eu precisava saber, e sentia que algo estava muito errado. Enquanto a chaleira apitava, peguei meu celular e revisei as mensagens de Ana. Clara, eu ouvi boatos. Você precisa saber. Podemos nos encontrar? Era o tom de urgência que me fez sentir um frio na barriga. O que ela sabia? E por que isso estava pesando tanto na minha mente? Saí de casa, o café ainda quente na caneca. Caminhei pelas ruas até o café, onde costumávamos nos encontrar. Minha cabeça girava com possibilidades. O que ela ia me dizer? Cheguei e já a vi na mesa, com um olhar preocupado. Oi, Clara, ela começou, e já vi que algo estava errado. Precisamos falar. Sentei-me e o nó na minha garganta parecia apertar. Sobre o quê? Perguntei, tentando manter a calma. Eu soube que estão contratando pessoas para te substituir. Algo está rolando na agência. Fui testemunha de algumas reuniões. O estômago revirou e senti que minhas pernas fraquejavam. Clara, eles estão falando sobre mudanças. Você precisa se preparar. Aquelas palavras ecoaram em minha mente como um alarme. O que podia ser tão sério a ponto de minha cabeça rodar? Mudanças em que sentido? A minha voz soou mais tensa do que eu gostaria. Fui abordada por um dos novos gerentes e ele mencionou seu nome de forma negativa, como se você não estivesse mais alinhada com a visão da agência. O meu mundo começou a desmoronar. Mas isso não faz sentido. Eu sempre entreguei resultados. A indignação começou a subir, mas também um medo gelado. Estava prestes a ser substituída por pessoas que nem sequer me conheciam. E quem mais sabe disso, Ana? Acho que mais 2 ou 3 pessoas, mas não conversei com elas a fundo. Eu só não queria que você fosse pega de surpresa, disse ela, com a voz preocupada. Não estava certa se você ia ouvir, mas achei que você precisava saber. Abracei a xícara de café com as 2 mãos e respirei fundo.
Minha mente estava uma bagunça. Olhei para Ana e sorri de forma forçada. Obrigada. Eu realmente precisava disso. Embora estivesse falando, a verdade é que um turbilhão de emoções estava fervilhando dentro de mim. Depois de nos despedirmos, voltei para casa, cercada por um peso insuportável. Enquanto caminhava, a cidade parecia se acelerar ao meu redor. Mas o tempo não valia nada agora. Cheguei em casa e olhei para os quadros que eu tinha pendurado na parede, lembrando cada momento, cada vitória. Como tudo havia mudado. Decidi que precisava de provas. Precisava entender de verdade o que estava acontecendo por trás dos panos. Eu não poderia simplesmente me deixar levar sem lutar. Minha mente se enchia de ideias e pensamentos. Se algo estava acontecendo, eu tinha que. A equipe parecia estar agitada e as conversas eram sussurros apressados. Olhei ao redor e vi os rostos conhecidos, mas todos pareciam distantes, perdidos em suas próprias preocupações. A tensão estava palpável. Meus colegas me cumprimentaram, mas não conseguiam esconder a curiosidade que emanava de seus olhares. Fui até meu computador, liguei tudo e comecei a trabalhar. Mas minha mente estava em outro lugar. Precisava de um plano. Com o passar do dia, percebi que meus superiores estavam envolvidos em reuniões discretas. Eles sussurravam, olhavam com expressões preocupadas. Por que não compartilhar o que estava acontecendo? Tentava me distrair, mas a ideia de uma traição iminente me consumia. No final do expediente, decidi que iria ficar um pouco mais. Horas se passaram, e o silêncio na sala ficou pesado. A única luz vinha da tela do meu computador. Então, ao verificar arquivos, encontrei uma pasta com relatórios financeiros que não deveria estar ali. Meu coração disparou. Meu coração disparou. A sensação de que algo gravíssimo estava acontecendo me deixou gelada. O que era aquilo? Pude perceber que havia algo mais. Um e-mail em particular chamou minha atenção. Um diálogo entre meu chefe e um parceiro de negócios, discutindo sobre a substituição estratégica de funcionários antigos. O que estavam tramando? A raiva começou a se transformar em uma frieza que eu não esperava sentir. Fechei o notebook rapidamente, que havia se tornado o cofre de uma traição. Senti a adrenalina correr por mim. Não podia confrontá-los agora. Seria uma loucura expor tudo sem um plano. Eu precisava ser estratégica. Precisava saber exatamente como agir. Esperei um pouco e saí do escritório, mas a pressão em meu peito cada vez mais forte era a confirmação de que tudo o que eu temia era real. Decidi que antes de tomar qualquer atitude, registraria tudo. Fotografias, cópias dos documentos, qualquer prova que pudesse ser útil mais tarde. A estratégia era permanecer. Naquela noite, revisei todas as informações que havia coletado, transcrevi as mensagens e a raiva fervia dentro de mim. Senti que uma mudança estava se formando, algo que eu não poderia ignorar. O que era uma dor agora tinha se transformado em um combustível silencioso. Um plano começou a se formar, e ao olhar pela janela a cidade pulsante lá fora, percebi que o jogo iria mudar. E quem diria? Meu chefe ainda estava completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Com um misto de ansiedade e expectativa, eu sorri. Uma maré estava a ponto de se virar, e eles não tinham ideia da tempestade que se aproximava. Acordei com os pensamentos em um turbilhão. O café estava fervendo, mas a água parecia levar uma eternidade para esquentar. Eu estava sentindo um aperto no estômago. Hoje é o dia, pensei. Mas um frio na barriga me dizia o contrário. Olhei para meu reflexo no espelho e vi a insegurança estampada no meu rosto. Era um confronto. Meu plano tinha que ser minucioso. Primeiro, eu precisava de um advogado. Entre o trabalho e a vida pessoal, eu tinha que dar um jeito de não levantar suspeitas. Respirei fundo e liguei para uma conhecida que havia estudado direito. Oi, Bia, tudo bem? Você pode me ajudar em uma coisa? Precisamos conversar. A conversa com Bia foi reveladora. Ela me explicou os procedimentos básicos e o que eu deveria coletar. Uma luz no fim do túnel. Enquanto falávamos, anotei tudo o que ela dizia. Documentos, prints, e-mails, até mesmo gravações em áudio. Meu coração acelerei.
com a ideia de ter um arsenal em mãos. Na meteórica mudança de atitudes, eu me vi em um dilema. Se fosse pega, tudo poderia desmoronar. Mas e se eu não agisse? O que aconteceria com meu futuro? Dei um jeito de manter tudo em segredo. Conversamos por alguns minutos e eu agradeci, sentindo uma mistura de esperança e medo. Era um jogo arriscado e eu estava só começando a jogar. Com as informações em mãos, fui à agência no dia seguinte, como se nada estivesse acontecendo. O ambiente estava tenso, mas eu tentava ignorar. As conversas distrativas eram bem-vindas. O problema era que a tensão estava visível nas expressões dos meus colegas. E, se percebessem que eu estava prestando atenção demais, poderiam desconfiarem de mim. Enquanto trabalhava em projetos que nem sequer eram mais meu foco, aproveitei para coletar provas por meio de capturas de tela. A mesa de reuniões estava cheia e a conversa girava em torno de uma nova estratégia de marketing. No entanto, eu já sabia que as mudanças não eram apenas externas. Sentia uma pressão, como se algo estivesse prestes a estourar. As horas se arrastavam. Pedi ao assistente: "Você sabe se já estão decidindo quem fica e quem sai?" Perguntei casualmente. O olhar rápido e a resposta hesitante dele foram como um sinal. Ele não estava confortável. O que eu realmente queria ouvir era que as coisas estavam bem. Em casa, senti o peso das provas acumuladas em uma pastinha escondida. Minha cabeça estava fritando com tantos detalhes. O frio da noite me envolveu enquanto organizava os documentos que tinha coletado. Cada papel importava, mas eu precisava de mais. Fui a um lugar estratégico, a biblioteca pública. Aquela era uma forma de me esconder em meio ao caos. Lá, abri meu laptop e as impressões começaram a se formar. Lembrei de uns recibos antigos de reuniões que poderia usar como apoio. Gravei o entanto e soube que se as coisas piorassem mesmo, eu tinha um backup. Cada clique do teclado me trazia uma sensação de poder, como se finalmente estivesse no controle. Mas a adrenalina misturava-se com o medo de ser descoberta. A correria dos dias citou. Além das horas de trabalho, eu estava organizando todo o meu esquema. Havia o risco de alguém me ver olhando a qualquer coisa que não fosse causa do meu trabalho. A desconfiança tinha um cheiro forte, e eu não podia deixar que me pegassem no flagra. As janelas do escritório passavam a ser aliadas. Quando alguém olhava, eu o encarava como se estivesse ali havia anos. Conversei com alguns colegas para sentir o clima. Todos pareciam inseguros, mas ninguém falava abertamente sobre o que estava acontecendo. Aproveitei uma conversa amigável para coletar informações, como quem fala do tempo, mas eu queria saber qual era a perspectiva deles sobre a gestão. O clima se tornava cada vez mais pesado. Eu precisava agir, ser rápida. Tirei as manhãs cada vez mais livres para fazer ligações para Bia e discutir medidas legais. Havia algo enervante, mas cada palavra dela inflava a minha determinação. A pressão estava em alta. O risco se tornava real quando comecei a ver mais sobre as novas. Um dia, no banheiro, isso tudo veio à tona. Eu olhei no espelho e vi uma mulher que não reconhecia. Não queria aceitar que estava em um espectro de possível exclusão. A tensão se acumulava nas horas de trabalho intensas. Um dia, enquanto estava perto da mesa do meu chefe, ouvi murmúrios. O tom era contido, mas carregava um certo escândalo. O coração disparou ao notar que ele falava com alguém de um grupo que sabia que estava alegremente alinhando as novas contratações. Os antigos precisam se lembrar que mudanças são necessárias. Mas o que era isso? A dúvida me consumiu até eu sair da sala. O longo processo de upar informações e coletar provas já havia se tornado meu novo foco. As ligações com Bia eram um alívio, e cada pequena conquista era especial. Comecei a guardar tudo como um cofre de segredos que ninguém poderia desconfiar. Mas o tempo estava se esgotando. Olhar em volta e não ver confiança, mas sim uma traição, me deixava desnorteada. Enquanto isso, mantive o olho. No caminho para o trabalho, passei pela floricultura. Flores poderiam iluminar qualquer ambiente triste, e eu precisei delas para me reerguer. Pedia algo que me lembrasse de que nem tudo estava infestado de espinhos. Peguei um buquê de girassóis. O vendedor sorriu, e por um momento aquilo me fez esquecer a pressão que sentia. Voltei ao escritório e coloquei as flores na minha mesa. Uma pequena clareza contra a tempestade que se formando em mim. Com o tempo passando e os dias se arrastando, a voltagem de tensão era palpável.
Certa manhã, ao descer as escadas, me deparei com a última pessoa que esperava, Leonardo. Ele estava parado na porta, parecendo à vontade, mas seus olhos ardiam de interesse. Oi, Clara, tem um tempo para falarmos? Nome na lista, sabe? Uma parte de mim gritou para sair e me esconder. A outra parte queria explorar o motivo dele se antecipar. Senti aquela faísca de adrenalina. O meu mundo secreto poderia estar prestes a ser exposto. Algo me dizia que ele sabia mais do que parecia. E eu não tinha certeza de estar pronta para aquela conversa. Uma tempestade estava se formando entre nós, e não havia como escapar do cerco. Decidi que precisava ser estratégica. Respondi, tentando aparentar tranquilidade. Claro, Leonardo, só um minuto. O tempo estava passando, e ao mesmo tempo que eu tentava manter a calma, a voz na minha cabeça sussurrava para eu me preparar para a possibilidade de que o meu segredo pudesse ser descoberto a qualquer momento. Enquanto conversávamos, meu coração estava acelerado, e eu sabia que estava prestes a entrar em um jogo perigoso. O que você gostaria de discutir? Indaguei, mantendo a serenidade da voz em contraste com meu cérebro, que disparava com 1000 questões. Precisava estar alerta e encontrar um jeito de navegar naquele impulso crescente de desconfiança. Mas no fundo, uma dúvida dançava à minha volta. E agora, o que eu faria? A resposta estava prestes a se revelar. Mas o CLI. Para isso, precisava me preparar. A reunião da diretoria estava marcada para as 10 da manhã. As vozes dos colegas ecoavam em minha mente. As conversas furtivas que eu tinha ouvido nos últimos dias. Algo estava errado, muito errado. E eu estava determinada a descobrir a verdade. Fui para a cozinha, fiz meu café. A bebida quente ajudava a aquecer a tensão no meu peito. O aroma era confortante, mas não afastava a inquietação. Olhei pela janela e vi a cidade acordando. As pessoas passavam apressadas, cada uma com sua rotina, alheias ao que eu estava prestes a fazer. Coloquei na bolsa os documentos que havia impresso. E-mails, relatórios, provas da conversa que eu havia ouvido. Aquilo não poderia ficar impune. Cheguei ao escritório e a atmosfera já estava pesada. O clima estava tenso. Todos sabiam que algo estava por vir. Senti os olhares se virando para mim. Eu estava sendo o centro das atenções, mas preferia que isso não estivesse acontecendo. Respirei fundo e me dirigi a. A mesa estava coberta de papéis e laptops. Olhei em volta e uma onda de determinação tomou conta de mim. Eu sabia que era hora de agir. Bom dia a todos, falei, tentando manter a voz firme. As cadeiras rangiam enquanto me acomodava. O clima estava tenso e havia um silêncio nervoso na sala. Peguei os documentos que havia preparado e coloquei sobre a mesa. As expressões mudaram de curiosidade para apreensão. Eu podia sentir os olhos avaliando cada movimento. Hoje temos algumas questões importantes a discutir. Uma delas sou eu mesma. Esperando que minhas palavras causassem algum impacto, continuei. Recentemente, descobri algumas informações que não posso ignorar. A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse prestes a ser cortado por uma faca. Meu chefe inclinou a cabeça, desconcertado. Clara, e que você está fazendo? Eu estou aqui para expor a verdade, respondi, o coração acelerado. Vejo que a situação na agência está se deteriorando, e isso não é só. Eu tenho provas. A palavra provas ecoou na sala. Murmúrios começaram. O nervosismo aumentava a cada segundo, mas eu permanecia firme. Peguei os documentos e fui passando um a um para a mesa. Cada página representava uma parte da narrativa que eu tinha construído. Aqui estão e-mails que provam que houve uma intenção clara de me substituir. Deixar a equipe em uma posição vulnerável para priorizar novas contratações que não têm meu conhecimento ou experiência. Imediatamente, vi os rostos dos meus colegas se contorcerem em choque. Clara, a mulher forte e determinada, estava finalmente emergindo da sombra do medo.
Essas mudanças não são para o bem da agência. Olha ao nosso redor. Veja um clima de desconfiança e competição em vez de cooperação. Vocês perceberam isso também? A sala estava em um silêncio absoluto, como se cada um estivesse processando o que eu havia acabado de expor. Leonardo tentou intervir. Clara, isso não é necessário. Podemos discutir isso de forma. A tentativa dele de tomar controle da situação só aumentou minha determinação. Ele não tinha ideia do que estava prestes a enfrentar. Amigável? Falei com a voz mais alta do que deveria. Não é amigável quando se fala de ameaças à minha posição sem que eu tenha sido alertada. Não é amigável quando vejo colegas que deveriam ser meus aliados se transformando em adversários. Eu vim aqui para expor a verdade, e essa é a única conversa que teremos. Nesse momento, o murmúrio cresceu e eu percebi que as pessoas estavam divididas. Algumas pareciam apoiá-la, outras estavam em choque. Meu coração pulsava acelerado. Olhei por cima dos ombros e vi os rostos das pessoas que costumavam ser meus amigos. Agora um misto de medo e descrença. Esses documentos definitivos mostram que há uma falha em nossa gestão. E essa falha começa de quem está no topo. Apontei para meu chefe. Senti a adrenalina correr por mim. Era um jogo arriscado. Mas eu não voltaria atrás agora. Decidi usar Meu chefe começou a se defender tentando desviar o foco. Isso não é verdade. Clara, você está simplesmente confundindo as coisas. Esse é um ótimo momento para nossa agência. Precisamos ser mais dinâmicos e adaptáveis. Você deve entender isso. O tom dele já não tinha a mesma confiança que antes. Estava evidente que ele se sentia encurralado. Dinâmicos? E o que você acha que isso significa? Perguntei. Dinâmico significa fazer um movimento estratégico para nos livrarmos de quem se importa. Você só vê os números, mas as pessoas são quem traz resultados. E o que eu vejo são desconfiança e traição. Balancei em cima de uma perna nervosamente. O medo estava lá, mas eu não ia deixar que me parasse. As reações ao meu redor amplificaram. Os murmúrios ficaram mais fortes. Vários colegas olhando para a mesa, enquanto eu continuava. E aqui estão as provas da sua comunicação com a gerência sobre as demissões de forma sorrateira. Você pode tentar se defender, mas as evidências têm uma voz mais poderosa do que você tem. As folhas caíram sobre a mesa como um feixe de luz. Senti-me tremendo, mas não podia voltar atrás. Um dos gerentes levantou a voz, encorajando as pessoas a apoiarem a verdade em vez de continuar a viver na mentira. O grupo estava começando a girar em direção à verdade que eu havia revelado. Aquela cena era como um filme. O ar estava carregado de emoção. Eu estava em um clímax de adrenalina, cada palavra sendo uma disparada direta. Meu chefe, agora com o rosto pálido, tentou recuperar o controle da conversa, mas seus argumentos já não tinham mais credibilidade. Ele tentava me interromper, mas eu continuei falando, aumentando o tom da voz. Vocês podem continuar escondendo a verdade sob o pano, mas a realidade vai surgir. As novas contratações não são a solução. A solução é trabalhar junto. No meio do caos ouvi sussurros de apoio. Alguém murmurou, ela tem razão. Outros começaram a balançar a cabeça, e isso foi como um sopro de ar fresco. Leonardo parecesse várias emoções ao mesmo tempo. Clara, o que você está fazendo é muito arriscado. Você tem certeza do que está fazendo? Sua expressão era uma mistura de preocupação e indignação. Você vai se prejudicar. Prejudicar? Respondi com fervor. Eu não posso mais ficar calada. Eu sou uma parte vital desta equipe e mereço respeito. E se eu tiver que me sacrificar para vocês enxergarem a verdade, que assim seja. Vou lutar pela justiça, mesmo que isso signifique abrir mão de tudo que construí aqui. O clima fervia e sentia que todos estavam me observando. A adrenalina me preenchia, mas meus joelhos tremiam. O jogo tinha mudado, mas não sabia como acabaria. Todos os olhos estavam sobre mim. Os murmúrios se tornaram mais intensos. O desespero misturava-se com a esperança. O silêncio na sala era cortante. Meu chefe olhou para baixo, naufragando em seu próprio mar de mediocridade, e eu estava paralisada, esperando a resposta. O momento se estendia, como se tudo estivesse suspenso no ar.
Então uma voz, alguém do fundo, surgiu na conversa. Isso não é certo. Precisamos de transparência. As reações eram diferentes. Algumas pessoas estavam lá apenas para observar. Outras pareciam totalmente petrificadas. O que estava se desenrolando diante de mim era histórico. Esse era o momento. Olhei para meu chefe e desfechei um ultimato. Vocês não podem continuar com essa atitude. Precisamos mudar agora. É uma questão de sobrevivência. Que se abra a porta para o diálogo e o que está oculto venha à tona. Mas o encontro ainda não havia terminado. As reações estavam borbulhando. Meus colegas estavam começando a levantar as vozes e a sala se enchia de desabafos. Mas algo ainda não estava certo. Eu podia sentir que a batalha não estava totalmente ganha. Após um tenso silêncio, a porta se abriu abruptamente. Era um outro gerente, um rosto familiar, carregando um envelope com ar preocupado. Ele olhou em volta da sala e finalmente focalizou em mim. Precisamos falar, Clara. Agora. Um frio percorreu minha espinha. O que era isso? O que havia naquele envelope? As minhas mãos tremiam. Eu não estava preparada para mais uma reviravolta. As luzes estavam piscando e eu estava prestes a descobrir que o que tinha revelado era só a ponta do iceberg. As consequências estavam se avolumando. O verdadeiro conflito ainda estava por vir. A tensão na sala se transformou em um maremoto de emoções, e no fundo, eu sabia que as cartas estavam apenas começando a ser jogadas. A pressão na sala era insuportável. Olhei para os rostos ao meu redor. Um misto de surpresa. Meu chefe estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Clara, agora, o que eles estavam planejando? O silêncio na sala era ensurdecedor. Olhei para os lados. Algumas pessoas trocaram olhares nervosos. Outras pareciam interessadas nas palavras que estavam saindo da boca do gerente. E eu sentia como se nada mais importasse. A adrenalina estava a mil, e eu precisava canalizar essa energia em algo produtivo. Estamos considerando tomar medidas legais em relação a algumas ações recentes dentro da empresa, incluindo a sua demissão, Clara. As palavras caíram como uma pedra, e eu me senti leve, como se um peso enorme tivesse sido levantado. A sala ficou em silêncio absoluto novamente. Por um momento, pude respirar, mas a euforia rapidamente foi substituída por uma onda de incerteza. O que isso significava para mim? Minhas mãos ainda tremiam, e me perguntei se eu realmente tinha conseguido. Havia um novo aliado em meio ao caos, mas eu ainda estava tateando no escuro. Um dos meus colegas, com uma expressão de apoio nos olhos, se levantou. Clara, minha respiração se acelerou, enquanto vários outros se manifestavam. Os murmúrios começaram a se espalhar como um fogo aceso em todos os cantos da sala. Só então percebi que estava cercada por pessoas que, até bem pouco tempo, eram apenas rostos conhecidos. Agora eram aliados. Um deles pôs a mão no ombro do meu chefe, um gesto de reprovada confiança. Essas mudanças precisarão ser discutidas e avaliadas com muito cuidado. Ninguém está aqui para ser tirado como se não valesse nada. Meu chefe olhou para baixo, claramente em desespero. Ele percebeu que tinha perdido o controle da situação. Sentir aquela vitória pela primeira vez me trouxe um sorriso involuntário. Mas logo fui tomada por uma onda de incertezas. Se tínhamos conseguido essa pequena vitória, o que vinha a seguir? Após a reunião tumultuada, decidi ir embora dali. Precisei de ar fresco. Assim que saí para a rua, a brisa fria me envolveu e eu me permiti um momento para absorver tudo. Eu estava tão confusa. O quê? Eu tinha aquele sentimento de libertação, mas também a dúvida do que fazer a seguir. Regressei para casa. O caminho parecia mais longo do que nunca. As ruas estavam vibrantes, mas eu me sentia distante. A cidade parecia cheia de vida, enquanto interiormente tudo estava em desordem. Minha cabeça girava com cada pensamento, cada possibilidade. Fui até a cozinha e preparei um chá quente. O cheiro doce era reconfortante. Peguei o celular e abri uma conversa com Ana. Oi, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Podemos conversar? Ela respondeu rapidamente. Claro, estou aqui. O que houve? O tempo parecia se arrastar enquanto esperava.
Uma parte de mim queria apenas desabafar, mas a outra parte temia por como ela reagiria. Eu expus tudo na reunião e a situação ficou tensa. O gerente entrou com alguns documentos que agora estão me colocando em uma situação completamente nova. O receio de que ela reagisse de forma diferente ao que eu esperava me deixou ansiosa. Assim que enviei a mensagem, meus dedos tremiam ainda mais. Ana olhou para mim, um olhar de compreensão e orgulho. Você teve coragem, Clara. Isso é incrível. A sua voz é forte e você não pode perder isso. E mesmo que eu tivesse provocado mudanças, não sabia o que realmente poderia sair disso. Meu peito apertava. As horas passaram. Eu estava sentada em um sofá, cercada por minhas criações que agora pareciam apenas lembranças. O conforto se misturava com a ansiedade e a incerteza sobre o futuro. Por um lado, eu estava orgulhosa do que havia feito. Por outro, a ansiedade me consumia. As redes sociais tinham começado a ferver. Alguns colegas começaram a entrar em contato. Comentários positivos entravam em minha tela, mas outros pareciam mais equilibrados, como se quisessem analisar a situação corretamente, tomados por dúvidas. Outros prognósticos começaram a me preocupar. A pressão de um futuro incerto pelo que se desenrolaria era angustiante. Por um lado, eu sabia que meus colegas poderiam mudar de opinião a qualquer minuto. E se de alguma forma eu acabasse sozinha nesse novo midiático? As interações começaram a se ampliar de forma inesperada nos dias seguintes. Tinha amigas e amigos que realmente se mostraram apoiadores. Eles me enviavam mensagens, perguntando como estava e mostrando apoio. Mas havia também vozes sombrias. Pessoas que antes eram próximas pareceram ter mudado de lado. Como um bando de lobos esperando ao redor. Certa noite, enquanto tomava um banho, pensei em tudo o que havia acontecido. A água quente escorria pelo meu corpo, e eu deixava que ela levasse as dúvidas embora. Esse momento tranquilo foi interrompido por um barulho. Meu celular vibrava na bancada. Era uma mensagem de um colega que havia se afastado. Você sabe que o clima está pesado agora, não sabe? Sinto que você fez uma escolha arriscada. Senti meu coração gelar. Ele continuou. Mas eu espero que você consiga se sair bem. De verdade, isso me atingiu. Mas o que foi isso? A dúvida estava em alta. Seria mesmo uma escolha errada? Enquanto a água caía, uma nova preocupação começou a brotar. Um velho conhecido com quem já havia trabalhado entrou em contato. Ele sugeriu que me reunisse com o dono de uma nova agência. Ele disse que poderia ter uma proposta para mim. A expectativa surgiu como um baque em meu estômago. O que eu deveria fazer? Isso seria uma luz no fim do túnel? Ou mais um tiro no pé? Ao sair do banheiro, enfrentei um novo desafio. O que estava prestes a decidir poderia mudar tudo. O silêncio na casa parecia ensurdecedor, como se o mundo estivesse esperando pela minha resposta. E enquanto os desafios se acumulavam em minha mente, percebi que a jornada estava apenas começando. Eu poderia sentir os ventos da mudança. O futuro ainda era um grande mistério. Mas um pensamento começou a ecoar. Seria a hora de realmente me reerguer. Ou eu estava prestes a me deixar levar pela correnteza mais uma vez. Acordei com. O peso da confrontação na reunião ainda me acompanhava. Havia algo novo no ar, uma expectativa doce e amarga. A adrenalina que bombava em mim, mas as perguntas ainda persistiam. O que vinha a seguir? Enquanto preparava meu café, me perguntei se realmente tinha feito a coisa certa. Fui chamada de corajosa, e aqueles elogios a princípio pareciam como um abraço quente, mas logo se tornaram uma responsabilidade pesada. Olhei pela janela e vi a cidade se agitando, pessoas apressadas, vidas que seguiam em frente. E eu estava pronta para recomeçar? Hoje, meu plano era dar um passo à frente. Meus dedos tremiam levemente enquanto pegava o celular e abria os contatos. A mensagem de Ana estava no topo e eu decidi que era hora de voltar a me conectar. Oi, amanhã, que tal um café? Preciso de sua sabedoria. Escrevi e enquanto esperava a resposta, meu estômago roncava. O que viria? Ela respondeu quase instantaneamente. Claro, vamos. Sinto que você precisa de um empurrão. O alívio me invadiu. Como eu falava com Ana, sempre tinha a impressão de que tudo ficaria mais claro. O pingo de esperança crescia aos poucos. Com o dia passando,
fui me distraindo em pequenas tarefas. Organizei meu espaço de trabalho em casa. Olhei para meus quadros e percebi que eles sempre foram um reflexo não apenas da minha carreira, mas da minha jornada pessoal. Cada pintura, cada imagem contava um pedaço da minha história. É hora de criar algo novo, pensei. Fui até a loja de materiais artísticos. O cheiro dos pincéis e das tintas, misturado com a energia criativa do lugar, me envolveu. Olhei cada cor e senti a criatividade brotar em mim. Meros R$ 60 se transformaram em insumos de um novo projeto. E se eu começasse a criar uma coleção? Uma coleção que contasse a minha história e, quem sabe, a de outras mulheres? Quando voltei para casa, as ideias não paravam de... Queria colocar no papel tudo o que sentia. A força, as lágrimas, a coragem que estava começando a brotar de dentro de mim. Limpei meu espaço e enchi com as novas tintas, disposta a deixar a criatividade fluir. Lembrei-me das conversas que tive com outras mulheres em momentos difíceis, de tantas histórias que ouvi ao longo da vida. Precisávamos falar sobre isso. Precisávamos nos unir. Naquele dia, houve um clique. Um projeto começou a se formar em minha mente. E se eu criasse uma série de vídeos, um espaço aberto para mulheres que estão lutando, que se sentem perdidas e precisam de uma inspiração? Um Cafés com Clara, onde poderia entrevistar mulheres de diferentes origens, contar suas histórias, suas lutas e vitórias. Isso poderia ser algo incrível. Uma rede de apoio, um lugar para mostrar que não estamos sozinhas. No dia seguinte, encontrei Ana e todas as minhas ideias começaram a borbulhar. No café, com um cappuccino na mão, Ana sorriu, mas com expressão de compreensão. Clara, isso é maravilhoso. Você precisa fazer isso. Você mesma sabe como as histórias de superação podem transformar vidas. Já pensou em quantas mulheres vão se sentir tocadas? Você precisa seguir adiante. O entusiasmo dela era contagiante. Tive a sensação de que aquele seria um novo começo. Nos próximos dias, voltei a me conectar com velhos amigos e familiares. Queria que eles soubessem do quanto sua presença significava para mim. Enviei mensagens para algumas amigas e familiares, e o retorno foi surpreendente. Isso é incrível, Clara. Como posso ajudar? Dos meus agora ex-colegas, algumas mulheres me procuraram. Conversas com elas e apoio a cada história compartilhada me deixaram com a certeza de que não estava sozinha. Uma delas, Patrícia, que também havia sido demitida meses atrás, compartilhou sua vivência e como sentiu a pressão de manter a sua identidade intacta. Criamos um vínculo forte, um apoio mútuo no processo. Separei meu espaço artístico e algumas horas começaram a ser dedicadas à criação de conteúdo. Gravei um piloto. Fui à casa da Patrícia e fizemos uma conversa que fluiu como uma conversa entre amigas. O resultado foi liberador. O que era apenas um projeto tornou-se algo que refletia força e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Mas a jornada não foi sem desafios. Questões financeiras se tornaram um obstáculo. Além de realizar a série, eu precisava de um emprego que me garantisse estabilidade. Decidi que não iria desistir. Comecei a procurar oportunidades e apliquei para vagas em lugares que respeitavam meu trabalho. As respostas começaram a aparecer lentamente. Um convite para uma... Começamos a construir essa rede de apoio profissional. E ver a força delas me inspirou a continuar. Os dias se transformaram em várias pequenas conquistas. O projeto Cafés com Clara começou a crescer. A cada vídeo lançado, o feedback das pessoas vibrava. Algumas mulheres se manifestavam encantadas por verem suas histórias refletidas. Uma delas comentou: "Se não fosse por você, talvez eu nunca tivesse contado a minha luta." Cada mensagem tocava meu coração. Era como se eu estivesse criando uma onda de empoderamento, uma transformação à vista. O que nasceu em um momento em que me sentia perdida estava se convertendo em algo significativo e impactante no mundo. E a necessidade de ver mais mulheres ocupando espaços me tornava cada vez mais forte. Na verdade, tudo parecia se encaixar, uma dança criativa e cheia de energia. As histórias que eu ouvia e contava me davam esperança, mas havia algo no fundo que não me deixava em paz. Naquela tarde ensolarada, quando estava editando meu coração parou.
O que esse encontro poderia trazer? Uma nova reviravolta? Uma oportunidade ou uma ameaça? Estava prestes a decidir, mas não sabia ao certo se estava pronta para voltar a esse mundo. Mas o que o passado guardava para mim? O sentimento de insegurança foi interrompido por uma onda de coragem. Se aquelas dificuldades tinham me ensinado algo, era que eu era capaz de enfrentar qualquer coisa, e que cada batalha poderia ser uma oportunidade de crescimento. E naquele momento, percebi que estava em meio a um imenso ciclo de mudanças. A liberdade estava ao meu alcance, mas o passado ainda tinha sua influência. O que eu ia fazer? A conversa com meu ex-chefe poderia ser o início de algo novo ou apenas mais um desafio no meu caminho. Senti que o momento de decisão estava se aproximando. O que seria essa nova revelação? O que eu estava prestes a descobrir poderia mudar tudo mais uma vez. E agora eu precisava estar preparada. Acordei com o sol entrando pela janela. Ponto. Eu me reinventei. Cada dia representa uma nova oportunidade, e eu aprendi a abraçar isso com todas as forças. Hoje meu café quente faz companhia à minha rotina. Enquanto tomo um gole, olho pela janela e vejo a cidade vibrante lá fora. É incrível pensar em como tudo começou. Daquelas reuniões tensas na agência, onde eu estava cheia de dúvidas e ansiedades, a este momento de conquista e alegria. Agora, estou trabalhando em uma nova agência que valoriza minha voz, onde posso ser autêntica e criativa. Finalmente um ambiente acolhedor. Minha carga de trabalho é desafiadora, mas a energia que recebo de meus colegas é revigorante. Há um verdadeiro espírito de colaboração, onde todos são encorajados a compartilhar ideias. Sinto-me valorizada. O reconhecimento profissional é real, e não apenas palavras jogadas ao vento. E o melhor, a minha história está reverberando. Recentemente, publiquei o último episódio do meu projeto Cafés com Clara. As reações foram emocionantes. Recebi. O sentimento de comunidade é poderoso. Conheci pessoas incríveis ao longo do caminho. Uma delas é a Patrícia, com quem compartilhei um pano de fundo semelhante. Ela passou por desafios parecidos e, juntas, nos tornamos melhores amigas. Nos apoiamos mutuamente, trabalhamos lado a lado em nossos projetos e sonhos, e a força que encontramos uma na outra é indescritível. O riso que compartilhamos é uma dança vibrante que acalma as tempestades que já enfrentamos. E as recompensas começaram a aparecer. Ontem, fui convidada para um evento de mulheres empreendedoras. Foi de tirar o fôlego. Ao subir no palco para falar sobre minha jornada, senti uma onda de emoção. Olhava as caras sorridentes e atentas, e a energia que recebia era como combustível. Cada palavra saía de mim de forma firme e confiante. O feedback foi maravilhoso. Ao final, muitas vieram me parabenizar, algumas até com lágrimas nos olhos. Você me inspirou a seguir em frente, dizia uma delas. Isso tocou meu coração. Aprendi que recomeços não têm idade. Mulheres acima dos 30 anos têm uma riqueza de experiências. A vida pode, sim, começar com um novo capítulo em qualquer fase. O que importa é a vontade de lutar e acreditar em si mesma. Refletindo sobre tudo isso, me sinto mais leve. A sensação profunda de alto valor se instaurou em mim. Não sou mais a Clara insegura de antes. Aprendi a me ouvir e a acreditar em minhas ideias. A liberdade ficou presente, tanto em meu trabalho quanto em minha vida pessoal. O que parecia um buraco negro, agora é um vasto céu aberto. O meu coração está em paz. Uma frase que ressoa com minha nova perspectiva é: recomeço é não ter medo de se permitir ser quem se é. Essa é a essência que guia minha vida agora. Compreendi que a verdadeira coragem está em se expor, ser autêntica e acolher a jornada. Ao olhar pela janela, vejo um futuro repleto de possibilidades. Estou ansiosa pelo que está por vir. E mesmo com desafios pela frente, sei que posso enfrentá-los. A vida é uma aventura e eu sou a protagonista dela. Então, para você que está lendo isso agora, não subestime sua força. Se você já passou por momentos difíceis, lembre-se de que eles são parte do seu crescimento. Você pode recomeçar. Você é capaz. Não se prenda às amarras do que já passou. O momento de agir é agora. A vida é um mosaico de transformação.
Se você se identifica com minha jornada, junte-se a mim. Vamos construir uma comunidade unida. A sua voz é poderosa e pode inspirar mais vidas do que você imagina. E aqui deixo um pedido. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas sobre superação. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre as situações que compartilhei. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora, porque este canal é um espaço de apoio e crescimento.